Boa noite a todos vocês que nos acompanham, nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos de volta aqui com a palavra de Deus, que vai nos abençoar, vai sustentar a nossa vida espiritual e vai gerar fé e esperança. Que Deus seja louvado. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima ou muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém. Que Deus abençoe esta leitura, que Deus abençoe esta reflexão. Amém. O tema para esta noite é abençoados por Deus. Abençoados por Deus. Estar debaixo da bênção de Deus não é estar livre de lutas e dificuldades, mas é ter certeza ou a certeza que há alguém maior que luta as nossas batalhas. Ser abençoado por Deus não é ter muito, mas é ver Deus multiplicar o pouco que existe em nossas mãos e em nossas vidas. Ser abençoado por Deus é plantar com a certeza da colheita. Ser abençoado por Deus é chorar com a certeza, a garantia do consolo. Estar debaixo das bênçãos de Deus é saber que Deus estará conosco. Por onde andarmos, por onde caminharmos. Ser abençoados por Deus é viver momentos de aflição e ter o socorro de Deus bem presente nestes momentos. Ser abençoado por Deus é ver a proteção e o livramento de Deus quando adversários maiores e mais fortes se levantarem contra nós. No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a bênção ou as bênçãos de Deus sempre tiveram um significado assim de bem-estar, proporcionar o bem, presentear com benefícios, transmitir um bem espiritual e também um bem material. Moisés, você pode conferir isso lá no livro também de Deuteronômio, do capítulo 30. Ele, por parte de Deus, fez uma proposta ao povo de Israel. E Deus diz assim, através de Moisés: eis que proponho hoje, diante de vocês, o bem e o mal, a vida e a morte.
a bênção e a maldição. Obviamente, o desejo de Deus é que todos nós possamos escolher o bem, escolher a vida, escolher a bênção. Eu quero, nesta noite, dizer aqui algumas verdades a respeito das bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, temos que ter em mente que o homem foi criado para ser abençoado por Deus. Depois que Deus criou o homem, depois que criou a mulher, depois que ele ministrou e realizou o primeiro casamento, o primeiro matrimônio no jardim do Éden, do primeiro casal, Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus, depois de abençoar aquele casal, aquela família, Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então veja, desde o início da criação, sempre houve no coração de Deus o desejo de abençoar o homem. Quando Deus escolheu Abraão, olhou para aquele homem e resolveu fazer deste homem um novo povo, o seu povo, uma nova nação. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Veja, nós somos abençoados por Deus para sermos uma bênção para outras pessoas. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão também abençoados. Então, Deus sempre desejou abençoar o homem. Sempre quis abençoar o homem. A segunda verdade: Deus é a fonte das bênçãos. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Não são com algumas bênçãos, mas são com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a palavra de Deus é clara, que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Abençoador, né? O salmista Esdras, lá no Salmo 119, versículo 68, diz assim: tu és bom, o Senhor é um Deus abençoador, e o que fazes, o que é bom, ensina-me então os teus decretos. Terceira verdade: somos abençoados por Deus por meio e através de Jesus Cristo. Quando Jesus, falando a respeito da videira, aquilo ali é uma alegoria. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Mostrando, queridos, se nós estivermos, nós como ramos, ligados em Deus, em Jesus Cristo, nesta videira verdadeira, nós seremos abençoados e vamos frutificar. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 32, diz que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, ou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas boas, as bênçãos de Deus. A quarta verdade que eu quero deixar aqui nesta noite é que as bênçãos de Deus são abundantes e incontáveis. Que você diga amém na sua casa, ou onde você estiver. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de ser abençoado, de que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele e através dele. Num determinado momento, Deus tirou Abraão da tenda. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Mostrando aqui, amado, de um Deus abundante, de um Deus que tem bênçãos incontáveis. Quando Paulo diz assim que Deus é poderoso, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que nós conhecemos, cantamos, oramos. Quando Paulo diz assim, que Deus, através de Jesus Cristo, é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais sobre tudo que pedimos e pensamos, é porque Deus é um Deus que tem bênçãos abundantes e respostas para nossas orações. E a quinta verdade que eu quero deixar registrado aqui: a única coisa que enriquece o homem são as bênçãos de Deus. A bênção do Senhor traz riqueza, disse Salomão, e não inclui dor alguma. Então, nesta noite, eu quero deixar para você, em primeiro lugar, o seguinte: para que as bênçãos de Deus nos alcance, é preciso obedecer e seguir cuidadosamente os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, pastor, é simples assim? Sim, é simples. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Eu quero parar aqui, queridos, porque infelizmente, eu digo infelizmente, porque é verdade. E é infelizmente. Tem muita gente correndo atrás das bênçãos, buscando as bênçãos, mas não o abençoador. Não aquele que pode proporcionar e propiciar o melhor da terra e o melhor de céu para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus fielmente e observamos cuidadosamente os mandamentos do Senhor, segundo a palavra de Deus, nós não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus. Pelo contrário, elas
nos alcançarão, diz a palavra. Interessante que José é filho de Jacó, havia sido levado para o Egito, como nós sabemos, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Note, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este senhor egípcio, Potifar, oficial de Faraó, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que ele fazia tudo o que fazia, melhor dizendo, prosperava em tudo quanto realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Agora, queridos, olha que está escrito no versículo 5 do livro de Gênesis, capítulo 39. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém. Mas por que isso aconteceu? Porque José temia ao Senhor. José obedecia a Deus e seguia cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Então, para que as bênçãos de Deus nos alcancem, é preciso obedecer e seguir cuidadosamente os mandamentos e preceitos do Senhor. Segundo lugar, para que a bênção de Deus nos alcance, é preciso buscar o abençoador. É preciso buscar o Senhor. Há um rei que tem uma biografia muito interessante, rei de Judá, chamado Uzias. Esse homem foi um homem extraordinário, um homem que recebeu uma capacidade extraordinária da parte de Deus, um homem habilidoso, um homem que tinha estratégias de guerra, que era amigo da agricultura. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e construiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez, olha que interessante, o que o Senhor aprova. Em outras palavras, obedecia a Deus. Seguia cuidadosamente os mandamentos de Deus, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o abençoou. Então fica claro aqui, amados, que para que as bênçãos de Deus nos alcancem, nós precisamos buscar ao Senhor e a sua presença. Amém, queridos? Em terceiro lugar,
Deus não quer, Deus não deseja que nenhuma das suas bênçãos sejam desperdiçadas ou perdidas. Quando Jesus, na primeira multiplicação dos pães e peixes, estavam lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes foram multiplicados, abençoados por Jesus Cristo, para saciar a fome de toda aquela multidão. E diz o texto sagrado que sobraram 12 cestos cheios. Jesus mandou que recolhessem para que não houvessem desperdício. Na segunda multiplicação dos pães e peixes, o número era 1.000 homens a menos, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram 7 pães e alguns peixinhos. Jesus os tomou em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, abençoou, deu aos discípulos, que por sua vez distribuíram, todos comeram até se fartarem. E sobraram 7 cestos cheios. Jesus pediu para que recolhessem estes peixes e esses pães. Então, para mim, Deus não quer que nenhuma de suas bênçãos sejam desperdiçadas ou perdidas na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Diga a glória a Deus. E para terminar, isso aqui para mim é muito importante, é muito especial, é muito relevante, é muito abençoado. Deus tem bênçãos melhores e maiores para a sua vida. Deus tem bênçãos maiores e melhores para o seu futuro, para o futuro da sua família, para a nossa igreja. Diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó, que era um homem que temia a Deus, que era temente a Deus, que era um homem íntegro, que se desviava do mal. Nós conhecemos a história. Tudo que ele perdeu, as ruínas pelo qual ele passou, a humilhação. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Graças a Deus que no livro de Jó existe um capítulo, que é o capítulo 42, que fala do final da vida de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E é isso que Deus quer fazer na vida de todos nós. Ele teve 14.000 ovelhas, porque ele tinha 7.000, que ele perdeu. 6.000 camelos, no lugar dos 3.000 que ele perdeu. 1.000 juntas de boi, no lugar das 500 juntas de boi que ele perdeu. E 1.000 jumentos, no lugar dos 500 jumentos que ele perdeu. Também teve 7 filhos e 3 filhas. No lugar de todos os filhos que ele perdeu. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as 3 filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, depois das perdas, da doença, das incompreensões, dos sonhos desfeitos,
das tristezas. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. Deus tem bênçãos melhores e maiores para a sua vida. Que seja assim. Que seja assim. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no coração neste momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te dar graça porque o que nos consola na nossa angústia é que esta palavra gera vida nas nossas vidas. É que esta palavra gera fé e esperança em nós. Porque o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência o que não existe, como se já existissem. Eu quero te agradecer, Pai, por esta igreja tão abençoada. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter abençoado sobremaneira a minha vida, a vida da minha família e a vida dos meus irmãos e irmãs. Temos, Senhor, uma palavra de louvor e gratidão. Que tenhamos, Pai, temor de Deus, como José. Que possamos escolher o bem e não o mal. Como o Senhor propôs ao povo através de Moisés. Que possamos, Senhor, escolher a vida e não a morte. A bênção e não a maldição, Senhor. Nós queremos, Senhor, não só orar, mas queremos declarar e profetizar que o Senhor tem bênçãos maiores e melhores para cada um de nós nesses próximos dias, nesses próximos tempos, nessas próximas jornadas. Que a tua graça, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, como Potifar olhou para José e perceber que o Senhor está conosco. E evidenciar as tuas bênçãos preciosas e maravilhosas nas nossas vidas. Que estas bênçãos, Senhor, se manifestem na vida de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Hoje e para sempre. Amém e amém. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe nesta semana. E quarta-feira estaremos de volta aqui, às 20 horas, online, com o nosso encontro abençoado de restauração. Uma boa noite, uma boa semana. Fique em paz e que Deus esteja com você, te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.